Olá, amigos, um bom dia a todos, para vocês que nos acompanham, que nos assistem aqui por este trabalho, pelo YouTube da AME Divinópolis, nesse dia 5 de setembro de 2021, começando aqui esse projeto AME pela Vida, esta proposta em que a AME Divinópolis, juntamente com as casas espíritas filiadas à AME, vem abordar esses temas relevantes sobre a questão em prol desta campanha do Setembro Amarelo, não só o tema suicídio, mas outros temas que nós enfatizamos como temas importantes para a valorização da vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do aborto, né? Por que a doutrina espírita tem como importante falar sobre esse tema e também é essencial a questão da valorização da vida. Então, o tema de hoje, o nosso amigo Rafael Siqueira, do Rio de Janeiro, abordando aqui o sentido da vida à luz do Espiritismo e por que o aborto não, né? Então, nós vamos iniciar esse trabalho pedindo, neste momento, que possamos todos sintonizar, assim, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos que coordenam, que dirigem este trabalho da espiritualidade, que está nos envolvendo nesta manhã, nesta campanha durante todo o mês de setembro, enfatizando a valorização da vida. Então, em prece, nós rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, aos amigos espirituais, que abençoe este trabalho, que nos fortaleça nesta caminhada, buscando que possamos ajudar e servir sempre, auxiliando no esclarecimento, no consolo, na compreensão da mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita do seu Evangelho, levando esta harmonia, levando esta serenidade, levando esta tranquilidade. Então, Mestre Jesus, nós rogamos o teu auxílio, o teu amparo, a tua assistência, pedindo sempre que nos fortaleça e nos direcione nesta busca construtiva de entender o propósito da vida. Que a tua luz, Senhor, ilumine sempre os nossos passos, hoje, agora e sempre. Esteja conosco e possamos também estar contigo. Então, pessoal, um bom dia a todos, uma alegria imensa estar com vocês nesta manhã de domingo, aqui falando sobre esse tema importantíssimo sobre a valorização da vida. Esta campanha da AME Divinópolis, juntamente com as casas espíritas, como falamos, o título dado a esta campanha pela Aliança Espírita Municipal de Divinópolis, traz-nos a importância de todos os trabalhadores da seara espírita reunirem-se mais uma vez nos trabalhos em prol da defesa e prevenção da vida. Todos os dias nos chegam às casas espíritas várias pessoas buscando esse consolo, buscando esse entendimento, buscando esta reflexão de como poderem entender o propósito da vida. Então, hoje aqui, nós estamos com Rafael Siqueira. Bom dia, meu querido, é uma alegria poder estar contigo, para que possamos enfatizar esta valorização da vida, o sentido da vida à luz do Espiritismo. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos os amigos que já nos ouvem pelas redes sociais. Que Jesus possa nos guardar, nos manter em sua paz. Eu sou Rafael Siqueira, da cidade de Niterói, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Trabalho nas mais variadas frentes, trabalho junto com os jovens. Estou aí facilitando um estudo com vocês hoje, trabalho que também já faço na nossa casa. Sou também um aprendiz da mediunidade e quero registrar o meu agradecimento por poder fazer parte desse mês aí de prevenção à vida e dizer também da minha alegria em partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com todos vocês. A nossa temática nessa manhã, então, valorização da vida. Qual o sentido da vida para que nós saibamos dizer não ao aborto? E para que a gente possa começar, eu quero lembrar uma história real ocorrida na Itália, na região ali central da Toscana, quando uma jovem senhora, ela já grávida, perto de ganhar o seu bebê, precisou ser atendida no hospital. E chegando até lá, foi diagnosticada com um grave caso de apendicite. O médico fez os procedimentos que eram necessários e depois lhe disse: minha senhora, quando nós fizemos a cirurgia, nós tivemos que fazer um ultrassom para ver como é que estava a sua criança, ver a condição da sua gravidez, e nós detectamos aqui uma má formação do seu feto. A nossa recomendação é a seguinte: aborte essa criança. Aborte porque ela vai nascer com má formação, ela vai ter uma vida de dificuldades que nós não sabemos precisar ainda qual vai ser, e pode lhe trazer muitos transtornos, não só para ela, mas para a sua família.
E aquela mãe, que era uma mãe assim, zelosa, uma mãe amorosa, respondeu o médico: Olha, esse filho é a luz da minha vida. Eu não posso seguir em frente senão carregando a minha criança, que é uma bênção de Deus para mim mesma. Eu não tenho esse direito de dispor sobre uma vida que não me pertence. Eu agradeço o seu conselho, agradeço a sua sugestão, mas eu vou levar à frente a gravidez. O fato é que aquela mãe levou à frente a gravidez e pouco tempo depois nasceu seu menino. E o problema que ele veio a desenvolver, gente, era glaucoma. Ele já não enxergava completamente de uma visão. Cresceu com a outra visão, enxergando muito mal, de uma forma turva, e essa criança era uma criança com pendores artísticos, tinha os mais variados dons para lidar com instrumentos, para trabalhar a sua voz, e gostava igualmente de futebol. À época, ali pela década de 60, 70, ele gostava de ver a seleção portuguesa jogar. Ele é um jovem italiano que gostava de ver a seleção de Portugal. Adorava o craque Eusébio. E com 12 anos de idade, ele, jogando futebol junto com seus amigos, recebeu uma bolada na cabeça. E o olho que ainda enxergava parou de enxergar também, ficando completamente cego. O que poderia ser um grande problema na vida daquele jovem tornou-se, com o tempo, talvez uma espécie de abertura para que ele desenvolvesse os outros sentidos, porque não tinha mais a visão, mas desenvolveu uma perícia na audição, desenvolveu uma forma de se comunicar com o mundo, com os instrumentos que ele já tocava e principalmente com a voz. Com 13 anos, a sua mãe resolve lhe inscrever num concurso de música e desenvolveu os seus dotes do canto. E esse menino ganha o concurso. Com o tempo, a mãe vai percebendo, e os amigos, ele que já cantava no coro da igreja, que aquele jovem tinha uma voz apurada, expandia determinados agudos e que tinha tudo para ser um tenor, caso a sua voz fosse bem trabalhada. E assim ele se matriculou em aulas de canto, passou pelos mais variados especialistas, quando se tornou de fato um tenor. Mas a vida dos tenores não costuma ser fácil, porque a Itália, a Europa em geral, costuma ter os mais variados tenores, cantores líricos, mas aquele jovem prosseguiu. Começou a cantar num bar, no outro bar, começou a se apresentar em alguns concertos locais, em algumas academias, quando aos 33 anos, Luciano Pavarotti, o grande tenor italiano, escutou aquele jovem cantando e disse: Mas é um virtuoso, porque ele canta como ninguém. Ele parece que expressa a sua vida nas suas canções, na sua forma de se expressar, de cantar. Chamando aquele jovem, começou a investir naquele jovem, dar dicas e levava aquele jovem para os mais variados lugares. O fato é que aquele menino, que o médico pediu para que a mãe o abortasse, se tornou Andrea Bocelli, um dos maiores tenores conhecidos pela atualidade. E que Luciano Pavarotti, que o auxiliou no seu início como tenor, teve ocasião de dizer: Olha, esse rapaz conseguiu expandir a sua voz de uma tal forma que hoje eu percebo que ele já atinge notas que eu não consigo atingir. Daquela pequena cidade italiana, Laiatico, ele ganhou os palcos do mundo, os palcos da América, os palcos das mais variadas regiões e ficou congratulado como um grande tenor a nível mundial. Essa história que eu conto para vocês é para que nós tenhamos a reflexão de que às vezes o filho que nós não queremos deixar vir, que nós muitas vezes desejamos abortar, ou que os médicos nos orientam, às vezes por alguma má formação orgânica, às vezes pela má condição da própria mãe, que nós façamos aquele chamado aborto terapêutico, vai se tornar uma grande pessoa. Vai ter uma oportunidade de luzir no mundo, de trazer uma arte. Então pensem se a mãe de Andrea Bocelli tivesse ouvido o conselho do médico e abortado a criança. Hoje nós não teríamos o grande tenor que nos embeleza o ouvido, que nos engalana pelos dias da atualidade. A nossa mensagem, então, para esta manhã, aos amigos de Divinópolis, aos amigos e queridos amigos, companheiros das terras das Minas Gerais, e eu costumo dizer que tudo que vem das Minas Gerais é bom, não só o cafezinho, o pão de queijo, mas as pessoas, de uma hospitalidade, de um carinho, de um calor humano. Gente,
A minha própria esposa é das Minas Gerais, porque eu sou nascido na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, mas fui buscar minha esposa em Governador Valadares. E é um anjo para os meus dias. E todas as vezes que eu olho para ela, eu penso: tudo que é de Minas é bom. Povo de Minas, aquele jeito gostoso de falar, de se relacionar, de ser hospitaleiro. Então, a mensagem que eu estou dizendo, deixando para vocês, meus amigos, igualmente para todos aqueles que vão nos assistir a posteriori pelas redes sociais, dos mais variados corações do Brasil e, quem sabe, até do mundo, porque hoje, quando a gente lança uma live nas redes sociais, ela se esparge, ela se espalha pelo mundo, é esta: a nossa vida tem um sentido. Não pensemos jamais em abortar. Pensemos que nossa própria mãe deixou que nós viéssemos, que nós estivéssemos aqui hoje e que nós devemos seguir os passos daqueles que valorizam a vida, daqueles que pensam que todo espírito que se encontra na erraticidade precisa da sua oportunidade. A oportunidade de estar no mundo e ressignificar os seus passos e dar mostras da sua modificação, dar mostras do seu crescimento. Então, aborto não. Não deixemos que essa mensagem, às vezes, de uma falsa liberdade, porque liberdade é quando desenvolvemos os valores morais, é quando desenvolvemos uma forma de enxergar o mundo, vendo nas outras pessoas o Cristo que há em mim, saúda o Cristo que há em você. Não deixemos que essa mensagem da liberdade, que vem muitas vezes de ideologias que são humanas, tisnem o grande valor dos nossos dias, o grande valor que nos liga a Jesus e a Deus, o valor da vida. Porque só Deus sabe o momento da vida vir e o momento da vida retornar. Não está nas nossas mãos decidir se nós vamos ou não abortar. Mas muitas mães poderiam perguntar assim: ah, mas eu não tenho o direito de decidir, de dispor sobre o meu corpo? Tem. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Conforme a questão 843, se o homem não tivesse o livre-arbítrio, ele seria considerado uma máquina. Mas esse livre-arbítrio é antes da gravidez, porque eu posso escolher não engravidar. Eu posso escolher o momento de engravidar. Eu posso escolher usar um método contraceptivo ou usar quaisquer outros métodos para que eu não venha ter a gravidez naquele instante. Mas uma vez grávida, uma vez grávidos, porque quem fica grávido é o homem e a mulher. Eu me lembro muito da minha época de matrimônio, recém-casados, quando nós ficamos grávidos, eu e a minha esposa. E eu dizia: que ótimo que você está grávida. E Gabriele, que é minha esposa, me dizia assim: não, meu bem, não sou eu que estou grávida. Nós é que estamos grávidos. E essa menina, porque eu já sabia que era uma menina, de nome Clara, é um grande presente que Deus nos deu, porque ela vai clarear os nossos dias. E de fato tem uma menina aqui dentro de casa hoje, de 3 anos, que corre de um lado, que corre para o outro. Eu já não consigo imaginar como seria os nossos dias sem a presença de Clara. Daí, meus amigos, valorizar a vida, não ao aborto, não aquela possibilidade de, ah, mas eu posso dispor sobre o meu corpo, não. Eu posso escolher antes de ficar grávida. Depois, isso aí é um projeto de Deus, é um projeto da vida que eu devo valorizar. Eu não posso escolher sobre a vida de uma outra pessoa, porque quando um espírito vem até nós, é porque ele quer vir ao mundo e ter a sua oportunidade de redenção. Quando então pensamos no sentido da vida, porque o tema da nossa palestra é o sentido da vida, valorizar a vida, dizer não ao aborto. Qual o sentido da nossa vida? E eu gostaria de ler com vocês uma questão do Livro dos Espíritos, para que nós não só nos acostumemos à mensagem deste livro, que deve ser de cabeceira de todos nós, mas igualmente possamos ter o costume de ler, de meditar. E a primeira questão que eu vou ler é a questão de número 880. Quando Kardec indaga aos imortais: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Era como se Kardec indagasse: qual o sentido da vida? Por que nós estamos encarnados? E olha a resposta dos bons espíritos: o de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea.
Meus amigos, qual o sentido da vida? Viver. Porque quando nós vivemos, nós podemos desenvolver 5 propostas. Então agora a gente parte de um sentido amplo, o sentido de viver, o sentido de estar matriculado na escola corporal, para desenvolver 5 propostas. E as propostas são: a vida é bela. Essas propostas eu tirei da obra psicológica de Joana de Ângeles, 16 livros que nos falam por que nós estamos no mundo. E o primeiro deles é: a vida é bela. A vida é bela, muitas pessoas poderiam perguntar assim: ah, Rafael, mas isso parece uma frase de livro de autoajuda, porque imaginar que o sentido da minha vida é pensar que a vida é bela, mas isso é uma proposta para nós passarmos a ver beleza em todas as coisas, para nós valorizarmos os pontos positivos da existência, para que nós consigamos ver aquilo que exorna, aquilo que enfeita as outras pessoas. Porque vejam, como nós estamos hoje pessimistas, desesperançados, vendo os aspectos da vida que são sempre os pesarosos, os aspectos ruins. Então, por que nós estamos encarnados? Para perceber que a vida é um presente de Deus, algo que me foi dado para o crescimento. Então, quando pensamos em abortar, nós estamos sonegando esse presente, essa beleza a uma outra pessoa. Então, por esse aspecto, nós devemos pensar: aborto não. Deixa aquele que precisa viver vir ao mundo e desenvolver as suas atividades, desenvolver os seus projetos. E para tanto, meus amigos, nós precisamos mudar o nosso flanco, mudar a nossa forma de enxergar as coisas. E eu quero contar uma história para vocês. Há um grande amigo da Sociedade Espírita Fraternidade que ele uma vez me disse assim: sabe, Rafael, eu, quando era mais jovem, eu era uma pessoa tão pessimista, tão rancorosa, que eu não queria nem engravidar. E se engravidasse, logo aquelas ideias me vinham na cabeça. Porque para que botar filho no mundo? Para que colocar crianças que eu sei que vão sofrer, vão vir para um mundo onde tem tanta corrupção, onde tem tantos problemas? Eu prefiro que eles não venham. Então a gente tem que mudar esse olhar para deixar de ver só as coisas negativas da existência e ver os aspectos positivos, ver o bem que está sendo feito, deixar de ser. Vocês lembram daquela hiena do Zé Colmeia e do Catatal, que ela ficava só com a cabecinha baixa, dizendo assim: ó vida, ó céu, ó azar. Porque se a gente pensa dessa forma, a gente vai querer sonegar a vida daquele que está ao nosso ventre. Porque se vai vir para sofrer, é melhor que não venha. Mas quando a gente abre o flanco das nossas reflexões para entender que a vida é um presente, que quem vem, vem para se desenvolver, que nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para dar mostras da nossa fidelidade a Jesus, para nos soerguer espiritualmente, a gente passa a entender que o aborto não está de acordo com as leis de Deus e que todos nós precisamos da vida, da encarnação e da reencarnação para crescer espiritualmente. Então, primeira proposta: a vida é bela. Segunda proposta: eu nasci para amar. Todos nós nos encontramos no mundo por um compromisso de amor. Já pararam para pensar nisso? Qual é o sentido da nossa vida se não amar? Se não estabelecer curvas de ternura com as outras pessoas? Não por outra razão, Jesus, quando estabeleceu o seu evangelho, lá em João capítulo 15, versículo 12, ele nos disse: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Então vejam, se eu estou no mundo por um compromisso de amor, aquela criança que está no meu ventre, seja no ventre da mãe ou do pai que deve acompanhar o processo da gravidez, é uma criança que também está no mundo para aprender a amar. E quando eu sonego aquela vida, quando eu aborto aquela vida, porque abortar quer dizer isso, interromper o fluxo, eu estou dando provas que eu não estou amando. Porque se eu estivesse amando, desenvolvendo esse sentimento que nos foi legado por Jesus, eu amaria aquela criança e deixaria que ela igualmente viesse a lume, viesse à vida para poder aprender a amar. Então, o segundo compromisso nosso, o segundo sentido da vida é: eu nasci para amar. O terceiro: eu nasci para servir. Porque nós estamos no mundo para servir.
Foi Jesus que disse aos seus apóstolos: não pense que eu vim no mundo para ser servido, mas eu estou no mundo para servir. Vós me chamais mestre, mestre eu sou, mas bom só Deus que está nos céus. Então, meus amigos, nós estamos no mundo para laborar na caridade, para fazer o melhor que está ao nosso alcance, para melhorar a nossa terra, melhorar as nossas expressões, fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Não está de acordo com esse sentido de fazer o bem, abortar uma criança. Defender o aborto do feto, de um anencéfalo, de quem quer que seja, porque eu estou rompendo com o meu compromisso de serviço. Então, notem, a vida é bela, eu nasci para amar, eu nasci para servir, até chegar numa quarta proposta de nós entendermos o sentido da vida. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. Conseguiram entender? Não é o mal que vem de fora, é o mal que eu faço que me torna um ser humano mau. O que isso quer dizer? Que eu sou o responsável por tudo que me acontece. As coisas que me acontecem, eu não posso responsabilizar as pessoas. Responsabilizar o papai, responsabilizar a sociedade, responsabilizar os políticos, porque eu sou o responsável pela minha vida, pelas coisas que me acontecem. Eu semeio causas para colher efeitos. Então, quando pensamos dentro de um processo de gravidez, por mais que o mundo tenha sido ingrato comigo, por mais que eu esteja em condições adversas, condição de pobreza, condição de não ter como criar uma criança, eu sou o responsável por todas essas coisas. Eu precisei passar por essa situação para poder ressignificar os meus passos. Agora, eu não posso achar que esse mal de fora, que eu fiz jus por ele, eu passar a ser mal para com uma criança que não tem nada a ver com isso. Vocês conseguiram me entender? Eu não posso me fazer um ser humano mau com alguém que Deus colocou na minha vida para ter a sua oportunidade, porque se assim for, eu é que estou me fazendo mal. Enquanto o mal vem de fora, das outras pessoas, vem das ocasiões que o mundo está colocando ao meu alcance, bom, isso vem para o meu crescimento. Agora, eu não posso transformar isso na minha maldade com relação a uma criança que está ali e pediu para nascer, e pediu para estar conosco. E a quinta proposta é: há um sol brilhando dentro de mim. Que sol é esse? É Jesus, gente. Porque todos nós temos uma essência crística dentro de nós. Essa essência que nós podemos entender na metáfora do livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando Moisés nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, toda criança é Jesus que vem até nós, é um sol que vem até nós. Então, quando nós decidimos por abortar uma criança, nós estamos ceifando um projeto crístico, uma luz que está vindo ao mundo. E às vezes aquela luz que eu estou ceifando vai ser o que vai me estender a mão no futuro. Vai ser aquele que vai me ajudar no dia das maiores provações. Vai ser o meu maior amigo, vai ser o esteio dentro da minha casa. Então eu quis começar desenvolvendo o sentido da vida, que é de viver, elaborando essas 5 propostas para que nós tenhamos subsídios para não abortar. E eu trago para vocês mais uma vez de uma forma até didática para que a gente não possa esquecer. A vida é bela, ou seja, deixar de achar que a vida é negativa, que aquele que vai nascer vai encontrar um mundo de ponta cabeça. Não. O mundo que nós temos hoje é uma escola para nós crescermos. É bom para a gente, será bom para aquele que vai nascer. Tenhamos isso na nossa mente. Eu nasci para amar. Eu nasci para amar as pessoas, eu nasci para amar aquele filho, aquele feto, aquele projeto de vida que precisa da possibilidade da encarnação para nascer. Se eu aborto, eu estou deixando de amar. Eu nasci para servir. E a melhor forma de servir é permanecer 9 meses com alguém na barriga. Uma vez escutei Chico Xavier falando que a maternidade, o processo de gravidez, é um processo de mediunidade por 9 meses. Porque a mãe fica mediunizada por um espírito que vai se materializando na sua barriga até, de fato, dar passividade no momento do nascimento.
Olha que simbolismo, olha que mensagem bonita, olha que serviço que a mãe está prestando. Olha que trabalho que a mãe está prestando. E já que o lema da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação, nós estamos trabalhando quando deixamos uma criança nascer. A quarta proposta, o mal que me fazem não me faz mal. Ou seja, o que vem de fora não me atinge. Agora, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque quando eu aborto uma criança, ou quando eu ajudo a abortar uma criança, na condição de um médico, na condição de um instrumentista, sou eu que estou me fazendo mal. Sou eu que estou agindo em desacordo com as leis e vou responder por esse equívoco, até chegar no quinto sentido da vida, na quinta proposta para nós entendermos que há um sol brilhando dentro de mim. Toda criança é um sol. Todo o espírito que vem ao ventre da barriga de uma mãe é um projeto crístico. Imaginem se Dona Maria João de Deus abortasse Chico Xavier. Imaginem, por exemplo, se Maria de Nazaré não deixasse o menino Jesus nascer. Imaginem se os grandes astros que brilharam na sociedade, como Albert Schweitzer, como Irmã Dulce, como Francisco de Assis, cujas mães tiveram as mais variadas possibilidades, não nascessem. Eram projetos de luz que deixariam de vir até nós. Eu sei que nas vossas cabeças muitos poderiam pensar, mas Hitler também teve uma mãe. Mas Fernandinho Beiramar também teve uma mãe. Mas nós devemos começar a pensar na forma do amor. Mas será que Hitler não merecia uma chance? É bem certo que ele se equivocou, mas todos merecem uma chance de vir e tentar ressignificar os seus passos e tentar se melhorar, porque eles são amados mesmo na rudeza dos seus atos. Então, meus amigos, aborto jamais. Valorizemos a vida. E agora eu quero começar a discutir com vocês o que nos diz o Livro dos Espíritos. Vamos abrir o Livro dos Espíritos? Quem tiver com ele aí, podemos ir junto. Na questão 358, a primeira que nós vamos ler. E eu quero fazer de uma forma bem didática, porque nós vamos ler a pergunta, ler a resposta e depois comentar. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? É a pergunta que Kardec faz aos imortais. E olha a resposta dos bons espíritos. Há crime toda vez que transgredir a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Olha a forma como Kardec pergunta: o aborto está em desacordo com a lei de Deus? E a resposta dos bons espíritos: está. Porque quando se pratica um aborto, está impedindo um espírito de vir ter conosco e de passar pelas provas do seu crescimento. E de ressignificar os seus passos e de evoluir. Qual o sentido da vida de todos nós? Crescer, evoluir, dar mostras de que não é o homem velho mais, mas um homem renovado com Jesus. E todas as vezes que eu leio essa questão, eu penso no ano de 1980, lá em 26 de maio, quando eu nasci, na clínica de Santa Terezinha, numa pequena cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, chamada Itaperuna. E eu penso nos dias difíceis que viveu a minha mãe, porque minha mãe é uma mulher que veio de uma zona rural, gente, pouco estudo, muito esforçada, muito trabalhadora, não teve todo o auxílio do meu pai. Meu pai não foi das pessoas mais próximas, das pessoas que acompanhou a gravidez. Eu amo meu pai, amo a minha mãe, mas o fato é que eles tiveram dificuldades econômicas, tiveram dificuldades as mais diversas, e por certo, na cabeça de toda mulher com dificuldade, em algum momento passa as ideias equivocadas. E fico pensando se minha mãe não me tivesse. Se minha mãe não tivesse essa força, essa coragem de me ter e vencer os dias da dificuldade, os dias da falta de recursos materiais, o dia que ela teria que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu não estaria com vocês aqui hoje. Eu não estaria partilhando das minhas experiências, da minha pequenez, eu não estaria conversando com vocês aqui hoje. Então, todas as vezes que eu leio essa questão do Livro dos Espíritos, é de minha mãe que eu lembro. Eu lembro das mais variadas mães pelos rincões do mundo que deram testemunho da sua coragem, do seu comprometimento e mesmo
com todas as dificuldades do mundo, deixaram a sua criança nascer. Porque isso é um compromisso de amor. Então, a mensagem que os bons espíritos vêm deixar para cada um de nós é: todas as vezes que abortamos, nós estamos transgredindo uma lei de Deus, porque eles veem a coisa sob o prisma da espiritualidade, porque é um espírito que estava no lar espiritual, nos dias da erraticidade, que queria renascer, que queria estar aqui na terra passando por suas provas, passando por suas expiações, dando mostras do seu crescimento, mas que teve a oportunidade renegada. Então pensemos nisso. Pensemos que até mesmo aqueles que hoje defendem o aborto, e eu não estou criticando quem defende o aborto, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, todos nós temos o seu direito de se expressar, de dar as suas opiniões, mesmo aqueles que hoje defendem o aborto tiveram uma mãe, e a mãe deixaram que eles nascessem. Então, a democracia ela é ampla, ela é bonita por causa disso. Nós podemos expressar as nossas opiniões, mas eu, Rafael, enquanto um orador espírita, eu não posso sair do que diz o Livro dos Espíritos, porque senão eu estaria dizendo coisas do meu aspecto de pessoalidade, da minha personalidade. Eu preciso ser fiel a Kardec, fiel a Jesus, porque quando Francisco Cândido Xavier, no Riacho do Capão, em 1931, ele recebe Emmanuel pela primeira vez, que vem até ele diz: nós vamos escrever. A sua tarefa é deixar os mais variados livros para a posteridade. E eu tenho para você 3 conselhos: disciplina, disciplina e disciplina. Então, sempre que eu sou convidado a fazer uma palestra, eu penso: disciplina, disciplina e disciplina. E depois eu pego o segundo conselho dado por Emmanuel, a Chico. Se algum dia eu disser alguma coisa que esteja contra Jesus e contra Kardec, fique com Jesus, fique com Kardec. Então, sempre que me pedem para falar sobre aborto, é ao Livro dos Espíritos que eu remeto. É ao projeto da espiritualidade que foi frustrado. Eu não estou condenando quem fez o aborto, porque Jesus nos manda: não julgueis para que não sejam julgados. Eu não estou criticando a mãe que fez o aborto, mas eu estou dizendo que o aborto não está de acordo com a lei de Deus, que o aborto não está de acordo com a proposta do Livro dos Espíritos, porque quando a mulher aborta, ela está impedindo um espírito de passar pelo seu carreiro evolutivo, e que nossa mãe um dia teve a galhardia de deixar que nós viéssemos e hoje estivéssemos nos redimindo dos nossos erros pretéritos. E vocês poderiam perguntar assim: Rafael, há alguma possibilidade em que a mãe pode abortar? Essa pergunta foi feita por Kardec. E olha como Kardec era um professor. Questão 359. No caso em que o nascimento da criança puser em risco a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Olha a resposta dos bons espíritos. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então só existe uma possibilidade em que o aborto ele é possível, que é quando a mãe está em perigo de vida. Porque nos dizem os bons espíritos: se existe risco de vida para a mãe, é preferível que se sacrifique o filho, aquele que ainda não viveu, e se deixe viver a mãe. Porque a mãe, continuando a viver, ela pode gerar outros filhos. Quem sabe aquela própria criança que teve a vida ceifada naquele instante, volte a renascer pela mesma mãe. Isso acontece, tá, gente? Há vários casos contados por Chico Xavier, por Raul Teixeira, um grande amigo, do qual eu faço parte da mesma casa, em que o espírito que não nasceu numa vez retorna pela mesma mãe. Então, quando pensarmos em aborto, aborto não. Vida sim. Valorizar a vida, valorizar esse grande presente que Deus nos deu, sem criticar a mãe, sem julgar as pessoas, sem criminalizar aqueles que fizeram, porque nós temos que conjugar 2 valores: o valor de defender a vida, o valor de ser contra o aborto, mas também o valor de agasalhar, eventualmente, aquele que se equivocou. Porque Jesus nos pede que nós amemos. A proposta da doutrina espírita é a proposta da caridade. Então, nós somos contra o ato, não contra aquele que praticou o ato. Ser contra o ato é dizer não ao aborto, sim à vida,
mas abraçar aquele que errou, porque ele é um filho de Deus. Nós também nos equivocamos muitas vezes, e tanto ela quanto nós merecemos a misericórdia do alto. Vamos prosseguir? Algum tempo atrás, algumas questões envolvendo o aborto foram trabalhadas pelo nosso judiciário. E uma delas ficou muito em voga, que é a questão do aborto do anencéfalo. E o Supremo Tribunal Federal veio a pacificar ser possível o aborto do anencéfalo. Primeiro eu quero discutir com vocês o que é um anencéfalo. Quando a gente pega o prefixo an, quer dizer negação, quer dizer que não tem, e encéfalo. Encéfalo seria a composição do nosso cérebro com o nosso cerebelo e o nosso tronco encefálico. Então, negação, não tem o encéfalo, ou seja, é a pessoa que não teria o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O termo não é o mais correto, porque uma pessoa anencéfala não é o que não tem essas três partes que eu falei. Quando a gente vai dentro dos manuais de medicina, um anencéfalo é aquele que tem uma má formação do cérebro. Às vezes o tronco cerebral está funcionando direitinho, às vezes o cerebelo está funcionando perfeitamente, mas o cérebro ou não se forma, ou se forma parcialmente, a caixa craniana também fica má formada, e o fato é que ou a criança não vai nascer, é um natimorto, ou se nascendo, vai viver durante alguns dias, alguns meses. Então se levantaram algumas vozes a defender que esse tipo de aborto fosse considerado um aborto terapêutico, um aborto possível. Vozes se levantaram a favor, outras vozes se levantaram contra. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal e se decidiu que, se a mãe de um anencéfalo quiser abortar, ela pode. No mesmo dia em que o Supremo estava decidindo essa questão, na mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia, Joana de Ângeles deu uma mensagem, dizendo que, mesmo no caso do anencéfalo, o aborto não deveria ser praticado. E vocês poderiam perguntar as razões, e eu deixo como sugestão de leitura para vocês, Aborto do Anencéfalo, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vocês podem ir depois da internet, que é fácil de achar esse texto. Quais são as razões de Joana de Ângeles? Pensar sob o prisma da espiritualidade. Pensar que a vida não nasce no momento em que a criança dá o primeiro choro, o coração começa a bater, começa a respirar. Nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos antes, continuaremos a viver depois. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, caminhamos para a perfeição. Então, o espírito endividado de ontem, o espírito que errou, o espírito que usou mal o seu livre-arbítrio para cometer desatinos, muitas vezes ele pede para nascer no corpo de um anencéfalo e purgar as manchas do seu perispírito, ressignificar os seus passos. Então, aquela ali é uma prova, é uma expiação que ele pediu para passar. E vocês poderiam perguntar assim: e os familiares? Os familiares são os companheiros dos desatinos de ontem. Muitas vezes, tudo isso foi tratado na espiritualidade para que a família passasse por esse processo para poder se libertar. Sob os olhos do mundo, tudo isso que eu estou falando teria um aspecto limitador, um aspecto de dor. Sob os olhos do espiritismo, sob os olhos nossos, os espíritas, um aspecto libertador. Porque quando a gente passa pelo problema, a gente se liberta, a gente limpa dos erros pretéritos. Então, quando nós somos levados, uma criança anencéfala é trazida para a gente, é uma libertação para a criança, é uma libertação para os pais da criança. Então, por mais difícil que seja, não matemos nunca. Não sacrifiquemos aquela criança que precisa daqueles dias, poucos minutos, poucos anos que sejam, não costuma viver ano, tá, gente? Só em alguns casos, para poder dar conta da beleza da vida, dar conta dos dias que foram malbaratados anteriormente. E os pais igualmente estão nesse processo. Olhar para tudo aquilo com um olhar de compaixão, olhar de entendimento da misericórdia de Deus. E começar a entender que se o nosso raciocínio for de matar uma criança porque ela é anencéfala, daqui uns dias, nos dias de Joana de Ângeles, nós vamos, com os exames cada vez mais avançados que nós temos hoje,
Em diagnosticando uma criança com síndrome de Down, vamos querer matar. Em diagnosticando uma criança com algum problema nas mais variadas funções do organismo, vamos querer abortar. Então não podemos pensar em abortar pela anencefalia, porque a gente poderia abrir possibilidades em abortar pelos mais variados assuntos. E teríamos aquilo que nós precisamos vencer, que é deixar nascer só corpos perfeitos. Será que a gente precisa só de corpos perfeitos? Ou a gente precisa aperfeiçoar o espírito, passando pela dificuldade de corpos ainda imperfeitos? Porque esse é o grande aprendizado de cada um de nós. O que hoje é a imperfeição do corpo, o que hoje são as durezas da vida, é para a gente aperfeiçoar o espírito. Então não adianta corpos cada vez mais belos, vidas cada vez mais estuantes, se eu permaneço no erro. A proposta é viver nas dificuldades que me são apresentadas para que eu possa ganhar o voo da libertação rumo à espiritualidade. E essa visão quem nos dá é a doutrina espírita. Então, mesmo no caso do anencéfalo, aborto não, vida sim. E agora eu quero contar duas histórias aqui para vocês, para que nós possamos maturar essa questão do aborto e depois aí partir para o nosso bate-papo, para algumas perguntas, se tiverem. A primeira história é uma história de Dona Ana Franco, uma mãe baiana, uma mãe de Feira de Santana, na Bahia, porque ela já tinha tido 12 filhos e já com idade avançada, ela foi ao seu médico. E o médico, Dona Ana, você está grávida de novo? Mas a senhora não tem jeito. Ah, doutor, você sabe como é que é as coisas. Dona Ana, você pode usar um método contraceptivo. Doutor, eu sou uma mulher de casa, doutor. Eu não vou ficar explicando essas coisas de mulher, né, doutor? Você está grávida, dona Ana, e você não tem condições de dar à luz mais. A sua saúde já está precária, a sua pressão fica alta. Se você tiver essa criança, dona Ana, pode morrer a criança, pode morrer você. Então eu sugiro, como médico, e eu sou contra o aborto, vamos fazer, vamos tirar essa criança terapeuticamente. Nós não estamos matando, nós estamos preservando a sua vida e essa criança, quem sabe, volte depois por alguma outra mãe. E dona Ana Franco respondeu assim para o médico: doutor, eu acredito em Deus. E eu sei que se Deus mandou essa criança para mim, é porque ela tem algo a ver comigo, eu tenho algo a ver com ela, e essa criança tem algo para fazer no mundo. Eu não tiro essa criança. Dona Ana, você vai me dar um trabalho, dona Ana. Eu quero te ver toda semana, dona Ana. Eu vou acompanhar essa gravidez, porque eu sou responsável por você. Pois muito bem, doutor. Eu estarei aqui e eu vou ter essa criança. Foi uma gravidez muito difícil, uma senhora muito pobre, comia muito pouco, esposa de seu Francisco. O fato é que, em 5 de maio de 1927, quando passava o trem ali em Feira de Santana, e contam os biógrafos que o trem estava puxando aquela a maquineta para fazer o barulho de parar na estação, estava nascendo Divaldo Pereira Franco, o 13º filho de Dona Ana e seu Francisco. Imaginem se Dona Ana tivesse abortado a criança. Hoje nós não teríamos o semeador de estrelas, aquele que fala do evangelho como ninguém, aquele que fala da vida, aquele que é o discípulo dileto de Jesus. Então, meus amigos, vamos pensar em viver. Vamos pensar em valorizar a vida, vamos pensar em defender a vida. E eu aqui não estou falando de ideologia política. Se tem uma coisa que eu não gosto é de ideologia partidária. Não me filio nem a um lado nem a outro lado. O meu lado será sempre o alto, Jesus. Quando as pessoas tentam ver na minha fala um flanco de direita, de esquerda, eu logo já falo, não estou em flancos que são humanos. O meu flanco é Jesus. Eu procuro seguir o seu evangelho, meditar nas suas propostas, que são propostas de vida eterna. E como eu sei que Jesus amava as pessoas, amava a vida, e como eu sei que o Espiritismo é pró-vida, eu falo sempre a favor da vida, a favor das pessoas. Se não fosse Dona Ana Franco, se não fosse a mãe de Andrea Bocelli, nós não teríamos hoje duas grandes personalidades, uma na tarefa da religiosidade, na tarefa do espiritismo, outro, Andrea Bocelli, na tarefa do canto, a embelezar o mundo com a sua presença. E a outra história que eu quero contar
É uma história de uma mãe, que uma vez chegou ao Quebrada na Mansão do Caminho. E ela narrou a Divaldo Pereira Franco que a vida dela era um verdadeiro martírio, porque se relacionava sexualmente com os mais variados homens. Ela tinha uma verdadeira compulsão sexual e foi engravidando desses homens. E porque não queria engravidar, não queria ter filhos, ela começou a abortar aquelas crianças. E pelas suas contas, já passavam de 7 abortos. E Divaldo Pereira Franco pensou: meu Deus, 7 abortos, mas não falou. E começou a, em dialogando com aquela mulher, vendo o seu drama existencial. Não era uma mulher ruim, era apenas uma mulher equivocada. Uma mulher que precisava conhecer Jesus e o seu evangelho. E enquanto ela ia narrando, Divaldo ia sentindo a presença de Joana de Ângeles, que lhe orientava a trazer um novo rumo, um novo pórtico. A mulher começou a chorar e lhe disse: eu quero mudar os meus dias. Eu não quero mais entregar-me desvairadamente ao sexo e muito menos ficar matando outras vidas. Eu sempre fui uma defensora da liberdade da mulher em usar o seu corpo, em poder abortar, mas isso está me fazendo tão triste. Eu estou me sentindo tão apequenada que eu já estou depressiva e eu quero me matar. Edivaldo, não se mate. A sua vida é importante. Mas eu não sirvo para nada, ela disse a Divaldo. O que eu vou fazer doravante? Entregue a sua vida a mim. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida à Mansão do Caminho. E pense, há tantas crianças aqui que você pode ajudar. Pode ajudar financeiramente, pode dar do seu tempo, servindo numa cozinha, posteriormente, fazendo algumas tarefas junto com essas crianças. Você acha que eu sou capaz? Você é capaz. E cada uma das suas dificuldades, você pode usar essa mesma força para poder ajudar essas crianças. Pense nisso, minha irmã, porque de uma casa em ruínas, como disse Jesus, a Miriam de Migdol, Maria de Magdala, no belíssimo livro chamado A Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Deus faz nascer a casa em ruínas. As ruínas somos nós. As primaveras são as nossas esperanças em Deus. Trabalhe, minha irmã. E vamos ressignificar essas suas dificuldades, esses seus dramas íntimos. O fato é que a mulher foi se modificando, foi direcionando a sua vida ao amor de Jesus, tal qual o girassol. Já viram o girassol? É uma planta singular, porque ele vai girando ao encontro do sol. Transformou-se numa trabalhadora da Mansão do Caminho, ajudava na cozinha, já não era mais aquela mulher de um senho pesado, um senho carregado, mas recebia muitos julgamentos das outras pessoas, dos próprios trabalhadores da Mansão do Caminho. E uma vez esses trabalhadores chegaram a Divaldo Franco e disseram assim: Divaldo, eu sei que você conversa muito com a mulher X, ela deve ter uns 7 obsessores no psiquismo dela, é ou não é? E da onde vocês tiraram isso? Ah, Divaldo, nós sabemos que ela fez no mínimo uns 7 abortos. E esses 7 espíritos que ela abortou devem estar a obsidiando. E Divaldo deu a eles uma lição. Vocês estão julgando a nossa irmã. E Jesus nos pediu para que nós não julgássemos, porque muitas vezes nós vemos o cisco no olho da outra pessoa e não vemos a trave no nosso. Parem de julgar. Ajudem a essa irmã. Acolham-a e sirvam a ela para que ela se torne uma trabalhadora cada vez melhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não vi nenhum obsessor. Eu só tenho visto parentes ao lado dela. Pessoas que a amam, pessoas que querem o seu bem, que querem o seu despertar. E eu estou contando essa história para vocês, meus amigos, para que a gente pare de julgar as pessoas. Pare de achar nesse fatalismo da lei que todo aquele que é abortado volta na condição de um obsessor para perseguir a mãe que abortou. Nem sempre é assim. Pode ser assim, mas nem sempre é assim. Para que a gente pare de criticar a mulher, que a gente acolha a mulher e saiba que também ela é filha de Deus. Muitas vezes nós vamos fazer uma palestra e o tema que nos é dado é falar sobre o aborto. E quando nós falamos, às vezes a gente enche a voz, fala de uma forma assertiva, de uma forma mandamental, e tem alguém que abortou nos escutando. E tem alguém passando por aquele drama íntimo nos escutando. Então, que a nossa voz seja a voz da mansuetude,
seja a voz do acolhimento, seja a voz de quem não julga, mas a voz de quem ama. Tal qual descrito lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que eu repito uma vez mais: Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado. Deus quer que aquele que errou se redima e viva. Então nós falamos contra o erro, não contra aquele que errou. Até mesmo porque nós temos inúmeros erros. Podemos não ter abortado, podemos não pensar no aborto, mas quando olhamos para nós mesmos, quantos são os nossos equívocos? Quantas são as nossas vaidades? Quantos são os nossos orgulhos? Quantas são as nossas formas ainda equivocadas de agir no mundo, de pensar no mundo e de nos relacionar com as outras pessoas? Eu termino então essa primeira parte das nossas reflexões dizendo: valorizemos a vida porque a vida tem um sentido. Defendamos a vida e nos coloquemos contra o aborto, contra a pena de morte, contra o suicídio, contra a eutanásia, porque essa mensagem é de Jesus. Não é uma mensagem política, mas é uma mensagem do alto, mas, sobretudo, que nós nos coloquemos a favor do ser humano, sem julgar. A gente seja contra o erro, mas nós acolhamos as pessoas. Porque muitos de nós, os espíritas, somos ou os abortistas de hoje ou os abortistas de ontem. Somos ou os suicidas de hoje ou os suicidas de ontem. Somos ou aqueles que praticaram a eutanásia hoje ou aqueles que praticaram a eutanásia ontem. Então Deus nos reúne e nos traz um mês do Setembro Amarelo para nós pensarmos em nós. E nós, corrigindo todas essas coisas dentro de nós, nós sirvamos de exemplo para as outras pessoas. Não sirvamos para ficar apontando dedos em rixe para outras pessoas. Porque é isso que muitos querem fazer, apontar dedos em rixe. E observe o dedo em rixe. Quando eu aponto um para lá, tem outros 3 voltados para mim. Observaram? E tem esse dedo aqui. Que dedo é esse? É o dedo de Deus. Porque aquele que eu aponto, outros 3 apontados para mim, só Deus sabe de tudo. Só Deus sabe daquele que errou, do erro, daquele que julga. Só Deus sabe de todas as coisas. E Ele nos pede amar, perdoar, não julgar e construir durante todos os momentos o propósito da vida. Porque viver é o melhor presente que nós temos. Eu vou dar uma parada aqui agora, nós vamos conversar e no final a gente vai alinhavando, vai arrematando para a gente poder finalizar. Muito bem, Rafael, meu querido, uma alegria novamente, belas explicações para nós. Nós já temos algumas perguntas que nos foram enviadas pelos amigos internautas que estão participando conosco, embora um tema que nos vai requerer muito mais reflexão, como você mesmo colocou, né, não julgar, né, como a proposta que Jesus nos coloca também, né, assim como eu não te condeno, né, vai e não peques mais. Esse é o propósito. Nós estamos aqui nesta caminhada evolutiva buscando nos aperfeiçoar, conforme Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre tentar vencer as nossas más tendências. Todos nós sabemos as dificuldades que nós trazemos consciencialmente, né? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, nos pede uma reflexão. Então, se nós conseguirmos buscar nesta reflexão íntima conosco mesmo, nós já vamos começar a perceber aquilo que nós precisamos trabalhar em nós, né? Quais as dificuldades, conforme Kardec coloca, ou seja, as más tendências ainda a ser trabalhadas, né? Desenvolver em nós as qualidades que estão inatas, as aptidões, as virtudes. Nós fomos criados com tudo isso por Deus. Conforme Jesus nos coloca, Deus nos ama a todos, porque Deus é amor. Mesmo aquele que se encontra, conforme nós estamos aqui falando, em dificuldades hoje, em distúrbio, alguma situação, também é amado por Deus e requer de nós, como esse próximo, a ser o auxílio, a ser o encorajamento, a ser aquela pessoa que vai trazer luz e discernimento, né? Nós estamos dentro dessa proposta, desse Setembro Amarelo, essa campanha mundial, né, que fala sobre a questão da valorização da vida, foi enfatizada muito na questão do não ao suicídio, mas conforme nós falamos no início, e a proposta desse projeto AME pela Vida, que é a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, nos colocou, juntamente com as casas aqui da cidade,
promovendo esse trabalho. Nós falamos sobre a depressão, sobre o suicídio, sobre o aborto, sobre a violência e sobre a questão da drogadição, para entender a busca consciencial de cada um. Então, muitas das vezes, Rafael, o desgosto da vida normalmente é o desgosto da situação que a pessoa está vivendo. Por exemplo, a pessoa que busca o caminho do suicídio, ela não quer se matar, ela quer se livrar da situação que ela se encontra. Às vezes, numa questão relacionada ao aborto também, a pessoa, às vezes, ela não tomou consciência, ela não quer matar o feto, às vezes ela quer se libertar daquela situação e talvez pelas questões financeiras, econômicas, no sentido, ou medo, ou insegurança, ou uma situação qualquer. Se a gente for voltar no passado, muitas situações, os jovens naquela época, as moças se engravidavam e os pais exigiam, né, o aborto pela questão da família. Como vai ficar a minha família numa situação como essa, né, Rafael? Então, muitas questões aconteciam devido a isso, né? Então, segurança, dificuldades financeiras ou questão de orgulho da família mesmo, uma questão muito voltada a isso no passado, onde como vai ficar a nossa família, mas que situação que você causou, que desgosto para a sociedade, não é mesmo? Exatamente. Bom, agradeço aí as suas considerações, a gente vai passar aí para um bate-papo. Meus amigos, o que a gente tem percebido é o seguinte: de fato, quem comete um suicídio, quem pratica um aborto, muitas vezes não está pensando sob o prisma de tirar a vida, seja a própria vida, seja a vida daquela criança, mas está pensando em tirar a dificuldade. A mensagem espírita nos traz a visão, o despertar que nós não tiramos a dificuldade quando tiramos a própria vida. Porque quem comete um suicídio, a primeira consequência que se depara é: eu continuo vivo. E continuo vivo na espiritualidade, trazendo mais dissabores, mais problemas do que se vivo estivesse. E uma outra consequência do suicídio é: eu estou com dificuldades de desligar do meu corpo físico. Porque nós temos 3 corpos, se assim podemos dizer: o corpo físico, o perispírito e o espírito. Quando a gente tira a nossa vida pelo suicídio, nós perdemos apenas o nosso corpo físico. Nós continuamos na nossa casa espiritual, perispírito e espírito. E como o corpo físico, que foi tirado da nossa própria vida de uma forma agressiva, ele tinha fluido para mais tempo, deixa eu me ser mais específico. Se eu vim para viver 60 anos, eu tiro a minha vida com 30 anos, eu tinha fluido ali para mais 30 anos. É um desligamento difícil, onde aquela energia, aquele fluido do corpo físico vai repercutir no perispírito. Então, aquelas vibrações, aquelas repercussões fazem com que o perispírito registre muitas vezes o sangue, a dor na cabeça, se ele deu um próprio tiro, as dores na garganta, se ele tomou veneno, a sensação de estar caindo. Então, a segunda consequência de quem tira a própria vida é sentir dores, sentir agonias no plano espiritual. A terceira consequência de quem tira a própria vida é a consequência de lesar esse perispírito e formar corpos no futuro que terão dificuldades para poder sanar essa vida passada em que eu me suicidei. Então, observem: se eu tirei a minha própria vida com um tiro na cabeça, eu posso vir numa próxima vida trazendo uma dificuldade do trato mental, trazendo uma loucura. Se eu tirei a própria vida tomando veneno, eu posso vir com lábio leporino, eu posso trazer uma dificuldade gástrica e assim sucessivamente. Então, nós meditando nas consequências, que é permanecer vivo, que é trazer as dores, os dissabores no plano espiritual e é lesar esse perispírito, isso aí vai nos trazendo uma responsabilidade de manter a vida, manter-se vigilante. Mas, igualmente, nós nos darmos conta de que nós temos a presença dos nossos benfeitores espirituais, de que Jesus nos agasalha durante todo o tempo, que a gente pode nos reforçar na prece, irmanar uns aos outros, utilizar de 2 tipos de tratamento, Eurípides, que é o tratamento espiritual, o tratamento da leitura edificante, da água fluidificada, do passe, o tratamento espiritual, onde eu procuro ressignificar os meus passos, tornar-me uma pessoa melhor, e igualmente o tratamento psiquiátrico, quando necessário, porque muitos suicídios hoje, eles ocorrem devido a processo de depressão, de doenças psiquiátricas, e eu observo que os espíritas, os religiosos, de uma forma geral, têm preconceito com relação a psicólogos, a psiquiatras, dizendo assim: ah, mas será que eu estou ficando doido? Gente, isso é preconceito.
O médico, o psiquiatra, o psicólogo é uma bênção que Deus permitiu que chegasse até nós. Então, se precisar, vamos num bom psicólogo para ajudar a tratar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos. Vamos num psiquiatra para receitar um remédio recompondo a nossa bioquímica cerebral. Então, falando rapidamente do suicídio, eu teria essas considerações. Agora, e o aborto? O aborto, nós sabemos que a mãe, ela quer dispor sobre o seu corpo, porque em nome da liberdade. Eu tenho a minha liberdade, eu engravidei pela minha liberdade e eu vou dispor do feto em nome da minha liberdade. Mas isso é uma pseudo-liberdade, me permitam dizer dessa forma. Nós temos a liberdade antes, quando eu posso escolher não engravidar, usar um método contraceptivo e hoje existem os mais variados. Mas a partir do momento que eu engravido, a liberdade já não é minha mais, a liberdade é da criança que quer nascer. Conforme a questão 358, é um espírito que precisa ter a prova de uma nova experiência para poder se burilar, evoluir espiritualmente falando. Então, nós não podemos dispor daquilo que não nos pertence. A vida, que pertence a Deus no sentido lato, e é uma experiência que é de uma outra pessoa. E você me disse assim: ah, mas a mãe não tem uma condição financeira, a mãe não tem uma condição, às vezes, moral de cuidar daquela criança. Mas nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, que aquelas condições são as necessárias para aquele espírito estar e poder progredir. Há uma mensagem do benfeitor Hamed, pelo espírito Francisco do Espírito Santo Neto, quando ele nos diz que nascestes no lar que precisavas. Tem a família de que carece para o seu crescimento. Cada ocasião que se deparas na vida é a melhor, é a que precisas para poder evoluir. Então, todo filho nasce no lar correto. Todo pai tem o filho que melhor atraiu. Então, essa de que eu não estou em condições, eu não tenho dinheiro, aquelas são as condições para mim e para a criança que está vindo no meu lar. Existe uma outra consideração, essa trazida por Joana de Ângeles, que às vezes a criança que eu quero abortar é a criança que vai ser o grande parceiro dos meus dias. Vai ser o esteio da minha casa, vai ser um benemérito da sociedade, vai ser alguém que escolheu nascer numa dificuldade, num momento de pobreza, num momento de pandemia, num momento onde moralmente eu não esteja no melhor dos meus dias, para poder fazer algo nobre para a sociedade. Eu não sei essas condições de antemão. Então, qual é a minha tarefa? Ser firme, ser forte, confiar em Jesus e valorizar a vida. Saber que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Se veio até mim, é porque existe a vontade de Deus. Então, que a vontade de Deus se cumpra e eu seja o instrumento para que a vida que está no meu ventre possa vir a lume e ter os seus dias no palco do mundo. Muito bem, Rafael. Outras questões, Rafael, porque obviamente a gente precisa abordar esta questão da valorização da vida, entendendo as dificuldades que todos passam, né? E hoje em dia tem muitos casos relacionados a essa tristeza, vamos colocar no sentido que a pessoa está trazendo num processo assim depressivo, né? Então, por exemplo, muitas situações que a depressão ou o transtorno depressivo caracteriza assim por essa tristeza, esse cansaço, essa apatia, choro sem motivo, né, distúrbios do sono, falta de vontade, dificuldades da concentração, né, pensamentos pessimistas, culpa também, insegurança e até a baixa autoestima, né, que são os seus principais sintomas. Então, por exemplo, a pessoa que causou um aborto, né? Você falou muito bem na explanação na palestra, e é o que a doutrina nos coloca, ela vai ficar com esse sentimento, com essa culpa garrada, vamos colocar assim, em si, né? Então, como a pessoa pode trabalhar isso nela? Tá, vamos lá. Todas as vezes, Eurípides, que alguém vem conversar comigo, eu procuro primeiro adentrar no íntimo daquela pessoa, porque cada ser humano é uma individualidade. Eu estou me formando em psicologia, estou no quarto período, e olha que eu já estou fazendo isso depois dos meus 40 anos, já sou advogado, já atuo aí na advocacia há algum tempo, mas eu quis fazer psicologia porque eu adoro o ser humano. O ser humano, para mim, é o que nós temos de mais rico. E às vezes eu converso com pessoas no atendimento fraterno, depois de uma palestra, que chegam para mim e dizem assim: eu vou abortar. A minha proposta é: não aborte. Mas eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições emocionais de ter essa criança. E eu procuro colocar para aquela pessoa que
que ela tem as condições, que na verdade essas condições estão dentro dela, que ela precisa se descobrir e trabalhar, que ela está amparada pelo alto e que ela pode a cada momento vibrando melhor, robustecendo-se nas boas atitudes, na oração, no culto do evangelho no lar, contando com o auxílio da casa espírita, às vezes de um profissional, ganhar as condições para que aquela criança possa nascer. Então eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de conversar com pessoas e tenho certeza de que algumas vidas já foram assim preservadas. Mas também tive a oportunidade de conversar com pessoas que chegaram para mim dizendo: eu estou esfacelada. Eu estou numa verdadeira crise depressiva porque eu matei uma pessoa. E eu costumo sempre dizer assim: você é uma filha de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Nós cometemos os mais variados equívocos, mas Deus não nos julga pelos nossos equívocos. Deus nos julga, nos considera por aquilo que a gente é. Deus não vê aquele que nós somos hoje, mas vê o projeto que nós vamos ser. Deus enxerga o anjo que está dentro de nós. Então não fique remoendo sobre o fato que você errou, mas olhe todo o bem que você possa fazer. Porque tudo, Eurípides, é uma questão de ponto de vista. Eu posso me paralisar na culpa, porque a culpa tem esse aspecto de nos fazer paralisar. Eu fico remoendo a mesma coisa 10, 20, 30 anos. E eu posso tirar o meu olhar da culpa e reprojetar os meus passos, olhando para frente. Então eu trabalho a autoestima com a pessoa, dizendo que quando ela fez aquilo, ela fez o que ela achava que era correto. Não adianta ela ficar remoendo, tendo crises as mais diversas, mas que ela pode agora reprojetar os seus passos. Então, tirar o olhar do erro e colocar no acerto, naquilo que eu posso fazer. E lembro muito uma frase de Chico Xavier: nada obstante eu não posso volver atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora a fazer um novo fim. O que é o processo da tristeza, da angústia, da depressão? É a pessoa que paralisa num ponto e fica com aquela monoideia. E aquela monoideia, que é um processo de auto-obsessão, ela vai sendo alimentado por mentes externas, numa parceria chamada obsessão. Porque a obsessão não é algo estranho a mim, mas é um processo de parceria. Os espíritos vêm e se aproveitam daquilo que eu já tenho, dos meus vícios, das minhas monoideias, e vão insuflando. É isso mesmo, você fez errado. Você é uma criminosa, até que eu perco totalmente as minhas resistências. Então, qual é a proposta? Tirar a pessoa daquela monoideia e abrir os flancos dela para olhar para frente, até mesmo para que ela se desligue de entidades que possam estar escravizando ela mentalmente. Então, como combater essa tristeza? Às vezes através de uma terapia, às vezes através de um remédio para recompor a neuroquímica cerebral. Porque a gente sabe que deficiência de serotonina, de noradrenalina, também dá essa baixa de humor, essa baixa de prazer. Então, o melhor tratamento é o tratamento que Jonas de Angeli chama de tratamento integral, onde a gente olha para o ser humano enquanto um corpo físico, mas, sobretudo, olha enquanto um ser espiritual. Nós ajudamos muito na casa espírita, mas outras tantas vezes nós precisamos do auxílio de um profissional. Então, aquela pessoa que já abortou, nós acolhemos, procuramos tirar da culpa do remorso e projetar para frente. Às vezes, ela vai precisar de um auxílio de um psicólogo e até tomar um remédio. Muito bem. Diante de possíveis angústias, Rafael, e estados depressivos, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, vai nos dizer sobre aquela passagem quando ele fala sobre o suicídio e a loucura, né? Então, ele vai falar assim, que a calma e a resignação adquiridas na maneira, né, de considerar a vida e a confiança no futuro dão ao espírito, ou seja, a nós, uma serenidade que é o melhor preservativo contra essa loucura, esse suicídio, esses processos mórbidos, assim, vamos colocar. Então, como que a pessoa pode ir construindo isso, além da questão das terapias, além desse processo de evangelho, terapia que a gente pode colocar assim, né, à luz do evangelho de Jesus, dentro da ótica espírita, como a gente passar isso para as pessoas que ainda não compreendem, nunca frequentaram uma casa espírita, estão passando por todos esses dissabores, essas dificuldades? Tá.
Você mesmo disse aí, Eurípides, além das terapias do mundo, nós temos um excelente manancial nas nossas casas espíritas, que é o Evangelho Terapia. E você lê um texto belíssimo aí do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que nos fala do suicídio e da loucura, estabelecendo duas normas de conduta: calma e resignação. Será que nós estamos calmos? O que é ter calma? Ter calma é aquela serenidade, é aquela paciência diante dos acontecimentos. O que é ter paciência se não ter confiança em Deus? Porque qual é o maior problema que nós temos hoje? O problema do século passado, conforme os psiquiatras, os psicólogos, era a depressão. O nosso maior problema hoje não é a depressão mais, é a ansiedade. Porque nós somos ansiosos por tudo. Nós somos ansiosos por coisas que não aconteceram ainda, por coisas que sequer podem não acontecer. Então a gente vai sofrendo por antecipação. Nós vamos nos preocupando. A própria palavra já diz, é uma ocupação prévia. E nos dizem os bons espíritos: tenha calma, tenha paciência, amigo. Porque paciência, nos diz o espírito Joana de Ângeles, é a ciência da paz. Então, quando nós olhamos, por exemplo, pandemia do coronavírus, e as pessoas estão pelo mundo assim, aflitas, agora não, porque a gente já tem uma vacina. Confiança em Deus, gente. E como é que a gente desenvolve essa confiança, desenvolve essa calma? Meditando em cada uma das coisas que eu temo e pesquisando quais serão as consequências. E as pessoas dizem assim: Rafael, no mundo já desencarnaram 500, no Brasil já desencarnaram 560 mil pessoas, no mundo mais de 3 milhões. E a gente vai com calma refletir sobre o assunto de uma forma evangélica. Desencarnaram, ninguém morreu, porque a gente não perde ninguém. A gente perde um relógio, a gente perde um livro. Então, quando a gente pensa que as pessoas estão desencarnando, elas estão retornando para o lar espiritual, a gente desenvolve a calma. Para de se perturbar, para de ser ansioso. Porque se eu também desencarnar, eu não estou sumindo, eu não estou desaparecendo, eu estou retornando para a minha verdadeira casa. Aqueles que não estão hoje no meu contato físico mais, são pessoas que um dia eu vou reencontrar. Isso vai me trazendo calma, isso vai me trazendo paciência. Então são esses os remédios que o Espiritismo vai trazendo para cada um de nós. Desenvolver essa calma confiança em Deus. Vamos pensar no outro prisma? Rafael, mas eu estou desempregado. Está desempregado? Mas nós podemos nos capacitar para nos empregar de novo. É pensar que o desemprego é algo transitório, que depende de mim trabalhar para conseguir um novo emprego. Isso nos traz calma. Ah, Rafael, mas eu estou doente. A doença também é algo transitório. Se eu ficar só reclamando da doença, isso vai me trazer angústia, vai me trazer ansiedade. Mas se eu procurar ver o que a doença está me ensinando, será que a doença está me ensinando a ser um melhor marido? Ser mais paciente com os meus filhos? O que o coronavírus está ensinando para a gente? Porque se a gente ficar só, mas as ações estão caindo, o mundo está de ponta cabeça, aí a gente vai cada vez com mais ansiedade, mais depressão, mais ímpeto suicida, aí a gente abaixa e desenvolve a calma. Está me ensinando a ser menos orgulhoso, menos egoísta. Está me ensinando a ver o mundo sob novos prismas. Está me ensinando que eu estou numa estrada de Damasco, tal qual Saulo que se fez Paulo. Eu estou verdadeiramente no chão, caí do cavalo, para perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? E a resposta: entra na cidade. E a cidade não é a cidade de Damasco, é a cidade da nossa interioridade, onde nós vamos ver muita ansiedade, muito desespero, muitos vícios, e nós vamos substituir por calma, paciência. Onde nós vamos sair da dimensão Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, e nós vamos transitar para a dimensão Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Então a calma nos dá essa tranquilidade de seguir em frente. E a segunda palavra é resignação. Trazer para as pessoas esse sentido de resignação. E resignação, Eurípides, não é apenas aceitar. Resignação é uma resignação dinâmica. É a resignação que eu aprendi com meu pai, que está há 16 anos nos Alcoólicos Anônimos. É a resignação da oração da serenidade. Senhor, dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso. E dai-me, sobretudo, sabedoria para distinguir quando ser corajoso de quando ser paciente. Isso é resignação. O que eu não posso mudar a pandemia. Paciente, porque vai vir a vacina, as coisas vão melhorar. Se eu desencarnar, eu estou voltando para o lar espiritual. Se eu ficar desempregado, eu posso conseguir um novo emprego.
Se eu ficar doente, eu posso me melhorar. Paciência com essas coisas, mas coragem para sair do nosso ostracismo, sair da nossa inércia. Eu estou dentro de casa, mas eu posso fazer caridade. Pelo telefone, ajudando alguém pelas redes sociais, sendo a minha melhor expressão, mas, sobretudo, sabedoria, para distinguir quando ser paciente de quando ser corajoso. Então, a receita, não sou eu, Rafael, que estou dando, são os próprios bons espíritos. Calma, confiança em Deus e resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas com coragem o tempo inteiro para fazer o meu melhor. Porque a palavra coragem quer dizer coração. Agem, agere, agir com o coração para me fazer melhor e fazer o mundo melhor. Porque quando a gente tem calma e resignação, a gente vai se afastando do suicídio e do aborto. Porque eu penso, vou me suicidar para quê? Com calma e com resignação, eu sei que Deus está comigo. Vou matar a minha criança, por quê? Com calma e resignação, eu sei que Deus me ajuda. Os bons espíritos estão comigo. Muito bem, Rafael. Vou pedir para o Igor, nosso companheiro aí que está nos auxiliando no trabalho de hoje, colocar as perguntas aí. Bom dia, e sobre o aborto espontâneo? A Marina Aparecida, obrigado, Marina, pelo carinho e pela participação conosco aí hoje. Marina Aparecida de Souza, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. O aborto espontâneo, minha amiga, não é nada que penalize a mãe. Como o próprio nome já diz, é algo que ocorreu espontaneamente. É aquilo que nós podemos chamar de uma encarnação que foi frustrada pela programação do espírito, que às vezes só encarnou, mas não efetivamente iria nascer. Então, esse aborto espontâneo aí serve de prova para o espírito, serve de prova para a própria mãe. E muitas vezes nós sabemos que esse espírito que teve um aborto espontâneo, ele retorna numa nova gestação, às vezes dentro da própria família. Mas o que eu quero deixar para você é, esse aborto espontâneo aí não está dentro da questão 358 do Livro dos Espíritos, de quando a mãe é responsabilizada pelo aborto, porque nesse caso aí ele ocorre naturalmente, ou seja, é uma encarnação que não se completa. Muito bem, mais alguma pergunta? Também a própria Marina mandando, é possível o espírito reencarnante desistir da nova vida no meio da gestação e por isso acontecer o aborto? Não é comum. Quando o espírito ele opta pela reencarnação, e vamos dizer assim, optar pela reencarnação depende muito do grau de elevação do espírito. Nem todos os espíritos eles podem optar e programar a sua reencarnação. Nós sabemos, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, que nós programamos o nosso gênero de provas, mas isso se dá de acordo com o nosso alevantamento, com o nosso grau de maturação espiritual. Porque existem aquelas encarnações que são compulsórias, não teve o mínimo de vontade do espírito encarnante. Pela lei de evolução, os benfeitores espirituais impulsionaram aquela vida. Então, ou seja, a vontade do espírito, ela é exercitada no plano espiritual. A encarnação se processa ali no momento da fecundação, conforme questão 344 do Livro dos Espíritos. Então, não é comum ele desistir no meio, mas pode ocorrer dele desistir. Agora, se vai ocorrer o aborto ou não, aí vai depender da vontade dele, mas, sobretudo, da aquiescência dos benfeitores espirituais, porque eu, enquanto espírito, não programo nada sozinho. Eu tenho os meus benfeitores espirituais, que são aqueles que planejaram a minha encarnação. Eu não posso, Marina, tentando ser mais explícito para você, é o seguinte: eu programo renascer, e lá com 6 meses, eu agora desisti. Isso não é assim que funciona. Porque acima da minha vontade tem a vontade de Deus, a vontade daqueles que estabeleceram comigo um novo plano. O que ocorre muitas vezes é que o espírito fica naquele vou, não vou, mas ele nasce. O que pode acontecer é uma desistência ali no meio da encarnação, mas programada pelos benfeitores espirituais. Obrigado pela sua pergunta. Mais alguma pergunta, Igor? Acho que não, né? Bom, Rafael, é importante sempre a gente enfatizar essas questões da pessoa buscar compreender principalmente a mensagem de Jesus nas nossas vidas, né? Compreender de fato o que nós aqui estamos fazendo, qual o objetivo da vida, né? Qual o sentido da vida, para que a gente possa também entender
as nossas responsabilidades diante da vida, né? O nosso comprometimento. Então, dentro de tudo que foi colocado, você falou da questão de Paulo na estrada de Damasco, caído do seu cavalo, como todos nós. Se a gente for entender Jesus nos convidando a levantar e seguir adiante, né? Como em tantas passagens do Evangelho, levanta-te, vá, não peques mais. Ou seja, a proposta evolutiva para nós, quando nós estávamos lá no mundo espiritual reprogramando a nossa existência, voltando aqui para essa caminhada evolutiva, foi essa, para a gente levantar, vir aqui, tentar não errar mais e trabalhar para a nossa dignificação. Como um filho pródigo, conforme na proposta que Jesus nos traz da parábola, mostrando que em vários momentos da nossa existência nós seguimos caminhos adversos, buscando situações outras, buscando a porta larga que Jesus nos fala, sem entender a proposta evolutiva nossa, que é caminhar nessa porta estreita, vencendo as dificuldades internas dentro de nós mesmos, conforme Kardec coloca, das imperfeições que ainda trazemos, né? Então, no livro Paulo e Estevão, naquele diálogo maravilhoso entre Abigail e Paulo, em desdobramento, né, naquele momento fantástico que é narrado por Emmanuel, quando ele faz aquelas indagações, perguntando para Abigail. Então, ela nos dá 4 conselhos maravilhosos para a gente entender isso, né? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Para a gente buscar a compreender o amor, né? Esse amor que nós somos também essa essência que trazemos conforme criados por Deus, né? Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Olha o esforço, olha o trabalho de aperfeiçoamento nosso mesmo. E ela coloca trabalhar a nossa perfeição, né? Outra questão importante, que providências adotar contra esse desânimo destruidor? Como nós podemos trabalhar isso? Falando dessas questões da valorização da vida, dentro dessas questões todas. Ela dá o conselho de espera, né? Espera, mas em que sentido? Como esperar? Buscando, conforme nós falamos de Kardec, no capítulo 5, sobre a calma, a serenidade, a confiança no futuro, buscar essa compreensão dos desígnios de Jesus, de Deus para todos nós. Outra proposta é como conciliar essas grandiosas lições do Evangelho com as diferenças dos homens, de nós mesmos, as dificuldades que a humanidade traz em si, né? E ela vai colocar da questão do perdão, ou seja, o auto-perdão, o autocontrole, o autoequilíbrio, o autoconhecimento. Então, aprofunde aí nesses finaizinhos para a gente falar um pouco mais sobre essa valorização da vida, sobre esse entendimento que a doutrina nos traz, que Jesus nos coloca do seu evangelho. Você trouxe um aspecto bem interessante, sabe, Eurípides? Porque a leitura do livro Paulo e Estevão, que talvez seja a obra máxima da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz, assim, um roteiro de como viver no mundo. Porque nós sabemos daquilo que foi o auge de Saulo, o homem nascido para ser um rabino, talvez o sumo sacerdote do Sinédrio, que depois cai do seu cavalo ali na estrada de Damasco, encontra-se com Jesus e de perseguidor de cristãos se torna aí um grande propagador do evangelho de Jesus. E quando resolve seguir Jesus e falar dele, ele começa a ter as mais variadas dificuldades, porque ele foi renegado primeiro em Damasco, na sinagoga em Damasco, depois ele foi renegado em Jerusalém, quando cristão já era, depois ele foi renegado na própria cidade de Tarso, quando ele volta para encontrar o seu pai, Isaac, pedindo guarida, porque ele havia se feito cristão e não encontrava mais nem espaço entre os homens do templo, que ele era amigo anteriormente, nem entre os amigos da nova fé, os da casa do caminho. E o seu pai também o escurraça. E ele poderia ter as mais ideias equivocadas na cabeça. Ele foi então para uma cidadezinha ali, aos arredores de Tarso, chamada Tauro, e teve um sonho. Na narração de Paulo e Estevão, ele foi ao terceiro céu, encontrando-se com Estevão, encontrando-se com Abigail, e Abigail lhe disse esses 4 verbos, porque verbo quer dizer ação. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ou seja, nós estamos no mundo para agir, para amar, para trabalhar, para esperar, para perdoar. Quando então falamos de valorização da vida, vida aquilo que nós temos como um grande presente do nosso Criador, vida aquilo que nós temos para dignificar os nossos passos, para mostrar a Jesus a nossa fidelidade, para refazer os passos equivocados de ontem.
nós estamos por compromisso de amar, de trabalhar sempre, de saber esperar, ter paciência e, sobretudo, de perdoar. Quando pensamos, então, nas mensagens equivocadas que o mundo nos passa hoje, a mensagem do suicídio. Porque se existe problemas, eu acabo com o problema tirando a própria vida. Porque se o meu filho veio num momento que eu não quero, não é o momento mais ajustado, se eu não tenho dinheiro para mim, é melhor tirar o meu filho. Se o meu doente está no hospital respirando por aparelhos, eu prefiro matar o meu doente. Ou se eu tenho um bandido, mas é bandido, só pesa na sociedade, eu vou lá e mato aquele bandido. Mas todas essas ideias são equivocadas. Porque ao olhar de Jesus, ao olhar do livro dos Espíritos, da proposta espírita, nós estamos no mundo para valorizar a vida, para amar, para trabalhar, para esperar, para perdoar. Porque quando a gente ama, nós não tiramos a própria vida. Porque nós somos amados por Deus e a nossa vida é um presente. A gente ama o nosso filho, que por mais que esteja na dificuldade financeira, se o pão é pouco para mim, eu posso dividir com aquele que é carne da minha carne. Eu posso pensar que o meu doente lá no hospital, ele está nos dias da sua redenção. E eu posso pensar que aquele que eu quero matar porque é um bandido hoje, mas no futuro será um anjo. Eu posso trabalhar para que o mundo evolua a sua forma de pensar e pare de pensar naquilo que Freud chamava de a pulsão de Thanatos, a pulsão de morte, e passe a vibrar na pulsão de vida, porque vida é o que nos faz vivos, é o sol que ilumina, é o sol que nos aquece, mas que eu saiba esperar, porque essas coisas não são hoje. A gente, se pudesse, já queria, Eurípides, um mundo regenerado hoje. Mas se o mundo se regenerasse hoje, qual seria o nosso esforço de libertação? Como é que a gente vai para um mundo regenerado matando criança no ventre? Será que isso é compatível? Será que é compatível com um mundo em regeneração, a gente matando bandido na penitenciária? Ou a gente tirando a própria vida? Não, nós precisamos resolver essas pendências para o mundo regenerar. E, sobretudo, perdoando. Perdoando a mulher que abortou. Perdoando aquele que se suicidou, mas encontra-se no plano espiritual. Porque, veja, Dona Ivone do Amaral Pereira suicidou-se 2 vezes, conforme a sua larga biografia, tornou-se Ivone do Amaral Pereira, a grande médium das terras brasileiras. O perdão, então, àqueles que erraram, são as nossas asas de libertação para entender que o nosso compromisso é verberar contra o erro, não contra aquele que errou. E eu quero encerrar minha fala, Eurípides, trazendo uma oração do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que eu quero chamar que oração pela vida. Ela é chamada oração nossa, mas eu vou chamar de Antes, oração pela vida. antes de você encerrar, então, Rafael, porque surgiu mais uma pergunta aí, ainda temos uns minutinhos, quer ver, ó? Altino Costa, bom dia, irmãos. Poderia nos relatar algum fato ou história de alguma mãe que desistiu do aborto e sentiu a imensa felicidade de tornar-se mãe? Acho que essa resposta você já trouxe desde o início, vários relatos aí, né? Falando até do Divaldo mesmo, né? E do me fugiu André o nome Bocelli. aqui, do André Bocelli, isso. Então, tem vários relatos, tá, Altino? Nós agradecemos sua participação e foi falado aí, depois na live também, você pode estar assistindo novamente, mas tem vários relatos também nas obras espíritas aí, do próprio André Luiz narrando ensinamentos grandiosos para todos nós. Então, meu querido Rafael, nós vamos agradecer imensamente a sua participação nesse projeto da AME pela Vida, neste trabalho em que a AME está levando o conhecimento, o ensinamento a muitas pessoas para compreender melhor a valorização da vida, seja em qualquer âmbito, seja em qualquer situação, a gente valorizar, buscar essa compreensão de o sentido da vida, né? Então, fica aí suas singelas palavras finais para o nosso agradecimento. Eu agradeço a você, Eurípides, agradeço a AME aí de Divinópolis. Quero estar um dia aí com vocês para tomar o café, comer o pão de queijo e dar um abraço, gente, porque eu estou assim um pouquinho cansado de abraço virtual. Eu gosto mesmo é de abraço, é de beijo. Quero dar um bom dia aí a Marina Aparecida de Souza, a Altino Costa, a Érica Liesner Valadares e terminar com a nossa oração pela vida, ou a oração nossa de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia,
a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando dignificarmos a vida, preservarmos a vida, seja contra o suicídio, contra o aborto, contra a pena de morte, contra a eutanásia e cumprirmos os teus mandamentos. Onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um beijo, meus amigos. Até uma próxima. Que assim seja.